Queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde para o dia de hoje, sábado. Bom dia para todos, para o terceiro domingo do Advento deste ano chamado C. E este domingo terceiro do Advento, ele costuma ser chamado o Domingo da Alegria. Inclusive, no passado, o sacerdote costumava usar uma cor que as mulheres mais gostam, né? Cor rosa. Hoje em dia, os padres já são um pouco mais discretos, né? Então, esse domingo, ele é caracterizado pela alegria, porque já na próxima semana, próximo final de semana, nós teremos, não é, o dia 24, vai ser a véspera de Natal, dia 25, não é? Então é domingo, né? E dia 25 é o dia do Natal, e depois teremos já segunda-feira, né? Outro domingo, aliás, o domingo será segunda-feira. Então nós estamos às vésperas do Natal. Por isso esse tema da alegria, que aparece bastante claro na primeira leitura, muito curta, do profeta Sofonias, e também aparece, leitura que nós não lemos, mas já podemos comentar, da carta aos Filipenses, de Paulo, também cheia de alegria pelo evangelho que ele anunciou à comunidade e pela vida dos cristãos que aderiram a Jesus, influenciados pelas palavras do apóstolo Paulo. E o evangelho de hoje nos apresenta a pregação, parte da pregação de João Batista, que faz o apelo de conversão. Então, ouçamos a primeira leitura, que é do profeta Sofonias. Leitura do profeta da profecia de Sofonias. Canta de alegria, cidade de Sião. Rejubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti. Afastou teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor. Ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti. O valente guerreiro que te salva, ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de resposta é o Salmo 12. Também ele convida para a alegria. Aqui, anunciando a alegria da proximidade do nascimento do Salvador. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Então essas é a resposta de um salmo de alegria a esse canto de alegria proferido pelo profeta Sofonias. Ouçamos também, então, o Evangelho, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida,
faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: Não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: E nós, que devemos fazer? João respondia: Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias esperado. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava a palavra ao povo, a boa nova, o Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a primeira leitura era de um profeta que, segundo os entendidos, ele era até africano, um profeta negro, Sofonias, mas radicado em Jerusalém. E no tempo em que ele começa a profetizar e anuncia um momento alegre, a salvação que vem de Deus, nós temos o final do Império Assírio. Quer dizer, eles não conseguem mais dominar a parte que conquistaram, isto é, a Síria, a Palestina e inclusive o Egito. E aí, o povo de Judá teve um tempo assim de folga, do ano 640 até 609. Eles se tornaram independentes. O Império Assírio dominou mais ou menos uns 80 anos, né? Dominou o povo de Judá. E era dura aquela dominação, sobretudo pelas cobranças de impostos, de tributos, muito pesados, e exatamente os mais pobres, os pequenos, tinham que pagar. Bom, então, este anúncio aí é porque agora eles estão livres. E essa carta, ou melhor, o texto que ele profere, está cheio de palavras de alegria. Canta de alegria, cidade de Sião. Sião é outro nome para a cidade de Jerusalém, o centro, a capital de então do reino de Judá. Rejubila, povo de Israel, alegra-te e exulta de coração. Vejam só, numa frase, nós temos já 4, 5 palavras que expressam alegria. E o motivo é que Deus se compadeceu do povo. Deus se compadeceu e afastou os inimigos. Os assírios não incomodavam mais. O rei de Israel é o Senhor. Judá é uma teocracia. Embora os reis escolhidos pelos profetas, né, e aceitos por Deus, eles tenham se considerado como eles, os reis que conduziam e dominavam o povo. Mas na realidade deveria ser sempre o Senhor, isto é, o nome hebraico é Javé. E então, e outro motivo também,
Ele é um rei que não está longe lá no seu palácio. Ele está no meio de ti. Quer dizer, como um pastor que está com as suas ovelhas. Este é o Deus de Israel. E aí então, diz que todo mundo vai dizer, não temas, Sião. Não te deixes levar pelo desânimo. Palavras que tocam a nós nesses dias, nesse ano, 2 anos que estamos vivendo assim, ameaçados pela pandemia e em consequência pela fome, pelo desgoverno, pela falta de emprego, enfim, todos os males dos quais os pobres são as principais vítimas. O Senhor está, o teu Deus está no meio de ti. Então, quando ele diz teu Deus, ele está se dirigindo a cada pessoa de Judá. Ele está no meio de ti. É o que nós na missa sempre respondemos quando o padre diz: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então essa fé é que nos deve conduzir nesses dias de preparação para a festa do Santo Natal. E o evangelho de hoje é do evangelista Lucas e, como falei, ele apresenta João Batista. A pregação de João Batista. Então, aqui nós temos um trecho, do capítulo 3, versículos 10 a 18. E quem era contra essa pregação de João Batista? Aqueles que estavam em torno do templo de Jerusalém. E João Batista é filho de Zacarias. Não é? Então, Zacarias é sacerdote e ele se formou, quando chegou a uma idade mais ou menos autônoma, nós diríamos adulto, ele foi lá para o deserto e vestia-se de vestes rudes, talvez tenha conhecido comunidades chamadas dos essênios que se separaram do templo de Jerusalém e esperavam a renovação da religião. Então ele deixou o sacerdócio, deixou tudo. E lá no deserto, ele vivia pobre. Então aqui fala-se da cena em que não mais as autoridades, sumos sacerdotes, o partido dos saduceus, e os fariseus, que se consideravam os justos, que vieram lá também perguntar, por que é que está falando aí? Com que autoridade está falando? Como que questionando a mensagem de João Batista. E aí quem é que vem? Os pecadores. Aqueles mesmos que depois vão ouvir a palavra de Jesus e vão se aproximar dele. Quem são os primeiros? As multidões em primeiro lugar. Então o povo em geral, quer dizer, o povo, porque nós temos aqui o povo, as autoridades já tinham sido apresentadas, aqueles que vinham de Jerusalém até o Vale do Jordão, e temos agora o povo. E depois teremos de novo pessoas dentro do povo que lidam com o povo, que estão próximas e que têm poder. Veremos logo as interpelações que João Batista faz a eles. O que devemos fazer? Pergunta ao povo. É a pergunta para o povo, nós, povo de Deus. O que devemos fazer para aguardar essa vinda do Salvador? Renovada, é claro, mas que sempre de novo nós celebramos. É o nascimento do Messias, do Salvador prometido. E então ele diz, não cobreis mais do que foi estabelecido. Os cobradores de impostos, os publicanos chamados,
eles estavam lá como que representando as autoridades do Império Romano. Mas entre o Império Romano, que recebia os impostos, e esses que estavam com o povo, quem apanhava, quem era desprezado, considerado pecador pelos fariseus, né? Eram os publicanos. E eles, Jesus, quer dizer, no caso João Batista, ele mexe com a consciência deles. Bom, vocês cobram impostos. Será que vocês não estão cobrando um pouco mais do que a taxa, aquele percentual que eles recebiam pelo serviço? Tinham que repassar tanto para os romanos. E os romanos, eles sabiam quanta gente devia pagar impostos. Faziam os recenseamentos, né? Pois é, então, aqui, não cobrar mais do que foi estabelecido. É um poder. Quem cobra impostos tem um poder, né? E outro grupo que tinha poder eram os soldados. E eles também, então, vêm até João. Os soldados não eram os romanos, mas eram soldados a serviço do templo e chamados herodianos. Também da parte norte da Galileia havia soldados que serviam ao tetrarca da Galileia, Herodes Antipas. Então esses cobradores de impostos, quer dizer, agora os soldados, quem tem poder, ele também é tentado a abusar do poder. Basta a gente ver as notícias de cada dia, quanta gente não sofre da parte de quem deveria dar proteção. O serviço, digamos, os soldados, o serviço público, não é? Que deveria dar proteção às pessoas, muitas vezes abusa de seu poder. E eles lá, servindo às autoridades, eles podiam denunciar, mentir, né? Dedurar, como nós dizemos, mas com mentiras. E quem pagava era o povo. Então não façam mais do que vocês já estão ganhando. Eles são soldados, recebem o soldo. É uma profissão, né? E a tentação deles era denuncia esse, denuncia aquele, extorque daquele outro, ameaça e enriquecer. Não cobrei mais do que o devido e contentai-vos com o vosso salário. E aí vem a reação geral, como é que era? O povo estava nessa expectativa. Será que esse João não é o Messias? E ele foi claro. Eu batizo a vocês com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. E João Batista não se considerava nem digno de ser um servo que desamarra as sandálias do seu mestre, do seu chefe. E talvez lava os pés também, não é? Não sou digno nem de fazer isso. E aí ele anuncia que esse que vem, aquele que vem depois de mim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E ele será como aquele que separa o julgamento. A colheita, naquele tempo, era considerada julgamento. Separa-se o trigo, o grão, da palha. A palha vai para o fogo. Mas é curioso, quando Jesus começa a pregar, ele não fala, ele retoma as palavras de João Batista, mas não fala do fogo, da palha que vai, isso, os rebeldes, os que não se convertem, vão para o fogo. Ele fala do fogo do Espírito Santo, do amor de Deus, né? Então, isso é que já anuncia, em parte, João Batista. Mas Jesus, sim, é aquele que vai trazer o amor, o dom do Espírito Santo,
para que, assim como João derramava água em sinal do perdão dos pecados, agora Cristo vai derramar o seu Espírito para limpar por dentro, preparar um coração disposto para acolher a palavra do Evangelho. Isso faz parte da nossa preparação para o Natal. Quem está fazendo as novenas, continue fazendo a novena do Natal. Às vezes, na igreja, numa capela, uma pequena comunidade, um grupo de famílias, o importante é que a gente se prepare coletivamente. A João Batista vinham as multidões. E ele só anunciava o batismo em sinal do perdão que Deus dá. E nós estamos esperando o próprio Messias Salvador. Então preparemos o nosso coração, abramos esse nosso coração para que o Senhor Jesus derrame o seu Espírito em nós e nós sejamos transformados cada vez mais em filhos e filhas de Deus. Que assim seja.